Daí é que, quando falamos em dignidade da pessoa humana, certamente falamos também como uma das formas de concretização dela, dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho. Outra cláusula implícita contratual. E por que o empregado tem direito à dignidade da pessoa humana, por certo que ele tem direito à inviolabilidade do direito à vida. Por quê? Pelo seguinte, o nosso legislador, quando estabeleceu a dignidade da pessoa humana como fundamento republicano, ele escreveu no artigo 5º, ele positivou lá no artigo 5º, o direito à vida como sendo inviolável e inviolável pelo Estado ou por qualquer um do povo, inclusive pelo empregador, e, para tanto, já trouxe logo abaixo, lá no artigo 5º, lá no inciso 5 e no inciso 10, indenizações por danos morais, materiais à imagem, danos estéticos, enfim, decorrentes da violação do direito à vida. Repetindo, o direito à vida ele é inviolável. Se violado, nasce o direito de pretender em juízo a reparação por danos morais, materiais e, quiçá, estéticos. No caso exemplificado, no caso aqui ilustrado, temos o seguinte: R$15.000 gastos com médicos, hospitais e remédios para restaurar o físico. E com psiquiatra e psicólogo para restaurar o psíquico. Lógico que esses R$15.000 têm natureza jurídica, portanto, de danos patrimoniais, reflexos dos danos pessoais. Ora, o inciso 35 do artigo 5º Constitucional proibiu fazer justiça de mão própria. Aí, esse mesmo inciso 35 disse, combinado com o inciso 5 e com o inciso 10 do mesmo artigo 5º, que, violado o direito, você tem o poder judiciário competente, que no caso ilustrado é a Justiça do Trabalho, para pretender as reparações oriundas daquele evento. E se estamos diante de danos pessoais que só reflexamente ensejam danos materiais, eu indago, eu pergunto, qual é o prazo prescricional para haver em juízo esses R$15.000? Que empregado tem para ir ao juízo trabalhista pretender esses R$15.000? É aquele previsto no inciso 29 do artigo 7º, ou seja, de 2 ou de 5 anos, é aquele previsto no artigo 205 do Código Civil, de 10 anos, é aquele previsto no inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 206 desse mesmo Código Civil, de 3 anos, é aquele previsto no artigo 2028 desse Código Civil, 20 anos. Qual é o prazo prescricional? Vamos procurar. Estamos na Constituição. Danos pessoais experimentados pela vítima. Inviolabilidade do direito à vida. Está lá. Então, vida violada. Direito à imagem violado. Direito à vida privada violado. Direito à integridade física violado. Direito à integridade psíquica violado. Então, violado o direito à vida, que é inviolável. A Constituição garantiu tal direito. Essa Constituição, no momento que disse que esse direito pessoal ele era inviolável, disse que esse direito pessoal ele era imprescritível, qual foi o prazo que ela própria, Constituição, deu para se pretender em juízo a restauração dos danos físicos e ou dos danos psíquicos? Vamos procurar? Andemos pelos 250 artigos que compõem a Constituição. Andemos pelos 97 artigos que compõem o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Vamos procurar prazos prescricionais que tratem dessa temática? Podemos procurar. Não vamos encontrar qualquer prazo prescricional que trate exatamente desse tema. E sabemos o seguinte: quando determinada pretensão não tem prazo prescricional próprio, por certo que ela cai
o prazo prescricional, melhor dizendo, relativamente àquela pretensão que não tem prazo próprio, recai naquele prazo genérico da lei comum do direito civil. E qual é o prazo genérico do direito civil? É aquele do artigo 205, de 10 anos. Ou é aquele do artigo 2028, de 20 anos. A depender de um evento, no caso aqui ilustrado, ter ocorrido antes ou depois do advento, ou da vigência, melhor dizendo, do Código Civil, da Lei 10.406, de 2002. Para provar os danos morais sentidos, os danos morais experimentados. Bom, os danos morais não necessitam de prova, ele prescinde de prova, eles são presumidos, né? Sim, os danos morais eles são presumidos. Apenas esses danos pessoais, esses danos físicos pessoais, no que diz respeito aos danos físicos e ou psíquicos, é que precisam de prova. E essa prova, muitas vezes, é um tanto quanto difícil de ser conseguida. Pois bem, qualquer conduta abusiva ou dolosa que atente, dada a sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou a integridade física e ou psíquica do trabalhador, ameaçando o seu emprego ou degradando a ambiência trabalhista. Vejam só, ameaçando o seu emprego. Principalmente quando o assediador é o empregador, principalmente, ele, empregador, age com a certeza absoluta de que o empregado não vai tomar nenhuma providência. Até porque o empregado necessita daquele emprego para sobreviver e para dar sobrevivência aos seus. Então, dada essa relação de subordinação jurídica e também até econômica em relação ao empregador, ele, empregador, tem a certeza de que o empregado não vai tomar nenhuma providência e ele pode continuar humilhando. E sendo assim, o empregado se sujeita a tal situação porque necessita de sobreviver, ainda que sobreviva nessas circunstâncias relatadas ainda há pouco. Isso é a parte do conceito que trata da seguinte hipótese, que o assédio moral ameaça o emprego. E quando é que nós evidenciamos o assédio moral desestabilizando a ambiência trabalhista? Vejam só. Sabemos que o empregado pode ser garantido pela estabilidade. Seja essa estabilidade decorrente da gravidez, se for empregada, assim, seja essa estabilidade decorrente do fato dele ter sido eleito diretor de sindicato, artigo 8º, inciso 8 de nossa Constituição, seja essa estabilidade decorrente do fato dele fazer parte das comissões internas de prevenção de acidente, a linha A do inciso 2 do artigo 10 do ADCT, combinado com o artigo 165 da CLT, seja essa estabilidade oriunda de acidente de trabalho, conforme nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores, isto é, aquela prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, de 12 meses. Quando isso acontece, o empregador, ainda tendo como exemplo de assédio moral, ou trazendo como exemplo de assédio moral e como assediador o empregador, que é geralmente esse que nós encontramos na doutrina e na própria prática laboral, o empregador, sabendo que o empregado não vai se sentir ameaçado no emprego porque ele tem essa garantia revelada ou na Constituição ou na ordem infraconstitucional, ele simplesmente desestabiliza a ambiência trabalhista, como, por exemplo, com comentários maldosos envolvendo a opção religiosa, a orientação sexual, dentre outros, dele empregado e ou de sua família. Então, há um boato, há uma divulgação por parte do assediador em relação aos demais colegas do trabalho, ao ponto de o empregado pensar quando vai saindo de casa: eu não vou conseguir chegar no trabalho hoje, eu não quero ir ao trabalho hoje, porque lá está tão ruim, eu estou me sentindo tão humilhado, tão degradado, que eu não tenho mais sequer forças para ir. Até chegar o momento dele mesmo, o empregado, desistir da garantia de emprego e pedir demissão. Daí temos, assim, o conceito de assédio moral esmiuçado, detalhado
dessa maneira. Alguma dúvida por parte de vocês? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Hudson. Se um simples piscar de olhos pode ensejar assédio moral. Pois é, Hudson. Vamos agora, já que tratamos do conceito de assédio moral, vamos agora aos possíveis exemplos de assédio moral. Um simples piscar de olhos, na forma indagada por Hudson, pode ensejar um assédio moral? Vejam só, como verificamos lá no conceito, para que a prática, o ato, se transforme ou enseje, melhor dizendo, o assédio moral, é preciso que aquele ato seja praticado de forma reiterada. Um simples piscar de olho pode não ensejar o assédio moral. Ele pode ensejar, a depender do caso, um dano moral. E aí teremos uma conduta onde moralmente o destinatário dela, conduta, é atingido, ensejando assim a possibilidade de uma indenização por danos morais. Certamente deverá ser, em tese ao menos, inferior tal indenização, se essa conduta for se comparada a essa conduta praticada de forma reiterada, ensejando assim, revelando assim o assédio moral. Lógico. Por quê? Porque se estamos diante de uma simples conduta que feriu moralmente o destinatário, certamente, em tese, uma indenização poderia chegar à casa de 10 mil reais. São números apenas hipotéticos para que nós consigamos entender melhor o quantum indenizatório e a caracterização, Hudson, de um simples ato que, se praticado de forma reiterada, pode enveredar ou pode descambar para um assédio moral. Veja só, um simples ato de piscar os olhos, o olho para uma outra pessoa, pode ser entendido como uma conduta reveladora de infringência a dano pessoal, se por acaso, se porventura, aquele destinatário tiver um olho defeituoso e já tiver complexo e a pessoa for conhecedora de todo esse quadro. Então, aí podemos verificar um dano moral, que, se pretendido junto à Justiça Obreira a indenização respectiva, chegaria à casa de 8 ou 10 mil reais. Agora imaginem só, se essa conduta, dentro desse quadro aqui especificado, ela é praticada de forma reiterada e sistemática, humilhando dia após dia aquele empregado e desenvolvendo nele perturbações psíquicas e até físicas oriundas dessas psíquicas, por certo que danos morais estão sendo experimentados por aquele empregado e não foram tais danos experimentados uma só vez. Ele está experimentando infinitas vezes, tantas quantas forem as investidas do assediador. Por certo que, se houver pedido de indenização por danos morais, oriundos, esses danos, dessa conduta assediadora,